Graças a Deus. Você que trouxe tua Bíblia à noite de hoje, Salmo 120, versículo 1. Os músicos fiquem à vontade. Deus continue abençoando vocês. Aqueles que nos acompanham através desse vídeo, que a palavra de Deus fale ao teu coração, te abençoe, te fortaleça, te renove e que Deus verdadeiramente execute uma obra poderosa na tua vida, na tua família, nos teus negócios, através dessa reflexão, em nome do Senhor Jesus. Salmo de número 120, à medida que você vai encontrando, você vai dizendo aleluia, vai dizendo glória a Deus, e nós faremos a reflexão do versículo 1. Salmo 120, versículo 1. Graças a Deus. Salmo de número 120, versículo 1. Quem encontrou diz amém, Jesus. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Vamos ler novamente? Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Graças a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, que a Tua misericórdia seja sobre a minha vida, seja sobre a vida de todos os meus irmãos, que a Tua palavra fale, ó Pai, com todos nós, tanto os que estão aqui nesse tempo, quanto aqueles que nos acompanham através desse vídeo, que a Tua palavra, Deus, verdadeiramente nos fortaleça nessa data, e que o Teu Espírito, ó Pai, me inspire, me ilumine, me dê graça e sensibilidade para falar, para pregar, para ministrar aquilo que vem do Teu coração para a nossa vida. E que assim os meus irmãos tenham também, através do auxílio do Teu Espírito Santo, a ousadia para aplicar essa palavra em suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. E todos digam graças a Deus. Muito bem, graças a Deus por essa oportunidade de juntos, mais uma vez, refletirmos acerca da palavra de Deus. Graças a Deus pelos testemunhos de vitórias que nós temos ouvido. Ainda hoje pela manhã nós consagrávamos mais carro. Tinha a apresentação de um carro onde Deus deu uma vitória grande ao nosso irmão Paulo. Tenho aqui em mãos ainda o testemunho da Carol, a Carol que prestou vestibular com o intuito de cursar fisioterapia, e ela diz aqui fazendo a campanha de 7 quartas-feiras, prestei o vestibular e na quarta semana Deus me deu a boa resposta. Quer dizer, graças a Deus, as boas respostas elas têm chegado. Quando você vê um irmão, uma irmã dizendo, olha, eu consegui comprar o meu carro, o tão sonhado carro, eu consegui comprar. Quando você vê um irmão, uma irmã dizendo, eu estava desempregado, mas Deus me deu graça e abriu uma porta, uma oportunidade de trabalho, de emprego. Quando você vê uma pessoa dizendo, eu estava enfermo, fui curado, fui tocado por Deus. Quando você vê alguém sendo liberto de um espírito que atormenta, nós nos alegramos. Nós nos alegramos pelas vitórias, e a Bíblia assim nos ensina a alegrar com aqueles que se alegram e a chorar com aqueles que choram. Ainda hoje nós estivemos juntos no velório na Vila Resende. A avó da irmã Renata, esposa do Nilton, veio a falecer, e nós já desde ontem à noite vínhamos divulgando, falando acerca desta situação triste, e nós conversamos com alguns irmãos, aqueles que puderam, estiveram lá presentes, deram um abraço na família, deram lá a sua palavra de fé, de força, de ânimo, chorando com aqueles que choram, mas também nos alegrando com aqueles que se alegram. A palavra de Deus assim nos ensina. E quando eu vejo essa sequência de respostas, de testemunhos, quando eu vejo essa sequência de milagres que tem acontecido entre nós, eu penso acerca do plantio. Em Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, está escrito que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta é aquilo que também ele colhe.
E eu, através de todas essas respostas, de todas essas situações, o Espírito Santo me faz lembrar do princípio da semeadura. O princípio da semeadura nos ensina que, à medida que nós plantamos, nós colhemos. O princípio de semeadura: aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Ou seja, se eu plantar laranja, eu colho laranja. Se eu plantar abacate, eu colho abacate. Se eu plantar uva, eu colho uva. E assim por diante. É o princípio da semeadura. Se eu plantar pouca laranja, abacate, uva e assim por diante, eu colherei pouca. Mas se eu plantar bastante, eu colherei bastante. É princípio. Isso é princípio. Não tem como ser mudado, não tem como ser diferente. Princípio, ele é algo que se aplica aqui, onde nós estamos, no bairro São Jorge, se aplica no bairro Novo Horizonte, se aplica no bairro Santa Terezinha. Princípio se aplica na cidade de São Pedro, na cidade de São Paulo, em outro estado, em outro país. É princípio. Princípio é o mesmo. Em qualquer lugar que nós estivermos, esse princípio, o princípio da semeadura, ele valerá independente de quem quer que seja. Modelo é uma outra história. Modelo que se aplica, o modelo que se aplica de repente aqui no bairro São Jorge, não se aplica no bairro Santa Terezinha. De repente o modelo que se aplica aqui no bairro São Jorge não se aplica na cidade de São Pedro, ou na cidade de São Paulo, ou em outros lugares. Modelo é aquilo que é aplicável e ajustável à realidade, à situação de cada lugar, de cada pessoa. Princípio é o mesmo em qualquer lugar, a qualquer pessoa. Então, quando nós falamos de princípio de semeadura, o princípio de semeadura, ela vale para qualquer um dos irmãos que estão aqui na noite de hoje. O princípio da semeadura vale para aqueles que nos ouvem pela internet, através da web rádio Raízes de Judá. O princípio da semeadura vale para aqueles que nos acompanham através desse vídeo. É princípio. Quanto eu plantar, eu colho. O que eu plantar, eu colho. Agora, quando nós falamos de princípio, essa semana eu estive indagando com Deus. Eu conversava com Deus e dizia: mas Deus, tua palavra ela é fiel. Tua palavra ela é fiel. E o Senhor diz na tua palavra que o que o homem planta é o que ele colhe. E à medida que ele planta, ele assim também o colhe. Deus é fiel à palavra dele. E muita coisa acontece na nossa vida, por quê? Porque nós plantamos. Tem muita coisa que tem acontecido na sua vida, meu irmão, minha irmã, sejam elas boas ou ruins, fruto do que você plantou. Fruto do que você plantou, isso é fato. É fato. Agora eu indagava com Deus exatamente o contrário. Eu dizia: Deus, eu entendo, eu sei, eu acredito que muita coisa tem acontecido por causa do nosso plantio. Mas tem coisa que nós não plantamos. Tem coisa que acontece na nossa vida que nós não procuramos. Nós não fomos atrás. Eu imagino que na noite de hoje vocês talvez já tenham vivido ou estejam vivendo algo assim. É aquela situação que você sabe que não procurou, mas que por algum motivo aconteceu. É aquela situação que você sabe que você não foi atrás. Você até de repente nas suas orações diz: Deus, mas eu não plantei isso aí. Deus, mas eu não procurei isso aí. Deus, mas não é isso que... Não. Eu indagava com Deus acerca disso por causa da minha vida. Eu dizia: mas Deus, eu sei, tem coisa que eu plantei e acho justo colher. Tem situações que eu tenho plantado dia após dia e acho correto que aconteçam. Mas tem coisa que eu tenho vivido, que eu tenho sofrido, que eu não plantei.
Tem coisa que tem doído na minha pele que eu tenho a convicção absoluta que eu não fui atrás, que eu não procurei. Eu tenho essa convicção e eu digo, era a minha oração. Talvez a minha oração tenha sido semelhante à oração de algum dos irmãos aqui, não sei, talvez tenha sido. Você conversando com Deus dizia, mas Deus, não foi isso que eu fiz, não foi desse jeito que eu pensei, não foi desse jeito que eu planejei. Eu procurei que o meu casamento fosse da melhor forma possível. Eu procurei e procuro honrar o meu marido, procurei e procuro honrar minha esposa, eu procuro honrar minha família. Não está certo, Deus. Eu sei que eu não tenho faltado para com o meu marido, ou para com minha esposa, ou para com meus filhos. Eu sei que não, Deus, mas não foi isso que eu ensinei para o meu filho, não foi isso que eu ensinei para minha filha, não foi isso que eu ensinei na minha casa, não, de jeito nenhum. Talvez tenha irmãos que estão aqui de repente dentro dessa mesma situação, mas eu não plantei isso, eu não ensinei isso, eu não esperava isso, e tá, olha o que está acontecendo. Deus, eu sempre fui um bom profissional, Deus, eu sempre fui um bom líder de grupo na empresa onde eu trabalho. Deus, eu sempre procurei honrar o meu patrão, a minha patroa. Eu sempre procurei honrar o meu cliente, os meus fornecedores, os meus compromissos. Deus, eu sempre procurei fazer o que é certo. Eu não sei agora porque essa perseguição do meu patrão ou da minha patroa para comigo. Eu não sei agora porque dessa perseguição do meu encarregado, do meu superior para comigo. Eu não sei agora porque o meu subordinado, os colaboradores da equipe que eu cuido, eles têm agido dessa forma. Eu não sei, Deus. Eu nunca agi de forma a desonrar aqueles que comigo trabalham. Talvez você esteja aqui ainda pensando, puxa vida, o pastor está pregando aí, e eu estou me lembrando, eu sempre tratei bem meu vizinho, sempre tratei bem a minha vizinha, sempre fui legal com o meu vizinho, com a minha vizinha, e parece que o meu vizinho, parece que a minha vizinha resolveu se levantar contra a minha vida. Parece que as coisas resolveram acontecer de um jeito difícil, complicado lá na rua onde eu moro. Parece que as coisas estão agora acontecendo e eu não sei porquê. Muitas vezes nos indagamos, Deus, mas por que isso? Eu não plantei, eu tenho certeza que eu não plantei. Volto a repetir. Muita coisa acontece na nossa vida, em nosso dia a dia, porque nós plantamos. E muitas vezes a pessoa, eu gosto sempre de lembrar de uma situação. A pessoa plantou coisas não tão boas, não tão agradáveis durante toda uma vida. Aí aos 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45 anos de idade, a pessoa se converte. Quer dizer, ela passou a vida plantando sem ter a menor preocupação se o plantio agradava a Deus e a palavra de Deus ou não. Aí ela converte aos 25, 28, 30, 35, 40 e poucos anos. Ela converte, aí ela quer que com 6 meses de conversão, com 1 ano de conversão, com 2 anos de conversão, a colheita dela já seja uma colheita 100% favorável. Puxa vida, mas plantou a vida inteira. Passou a vida plantando situações sem se preocupar com a palavra de Deus, e aí de repente quer que a palavra de Deus venha acontecer de imediato. Vai acontecer, é claro que vai, mas para tudo existe um tempo. Então há situações que nós temos colhido agora, ainda hoje, fruto daquilo que nós plantamos lá atrás. Há situações que nós já estamos colhendo fruto do que nós temos plantado hoje, mas há situações na minha e na sua vida que nós não plantamos, e é acerca dessa que eu fui conversar com Deus, acerca dessa situação. O que nós plantamos é justo nós colhermos, mas acerca daquilo que nós não plantamos, eu falei, Deus, mas eu gostaria de ter
uma palavra do Senhor que desse ao meu coração a tranquilidade para seguir a minha caminhada. Nós lemos no início, o primeiro versículo que nós lemos, Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele ouviu. Eu estava num momento de angústia. Eu estava num momento adverso. Eu estava tendo ali um momento, mas meu Deus do céu. E eu clamei a Deus. Eu fiz igual o salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor. Eu fiz igual. Falei: Deus, mas por quê? E Deus me ouviu. Deus me deu uma resposta que me deu paz e me deu tranquilidade. E eu vou compartilhar com você o que Deus me respondeu, porque talvez a mesma dúvida minha seja a sua dúvida. Talvez a mesma dificuldade que eu vinha enfrentando no decorrer da semana seja a sua dificuldade. Talvez do mesmo jeito que eu indaguei com Deus, que eu perguntei a Deus, que eu questionei a Deus, você também tenha indagado, questionado, perguntado a Deus. Aí eu te convido a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Você que está com a tua Bíblia, se quiser me ajudar acompanhando a leitura nesse texto, Mateus, capítulo de número 13. E nós vamos juntos ler o que Deus me respondeu. Ler o que Deus trouxe para a minha vida. E eu tenho a convicção, Ele quer trazer para a sua vida também na noite de hoje essa resposta. Mateus 13, 24. Quem encontrou diz: amém, Jesus. Graças a Deus. Mateus 13, 24 diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Deus está falando de você. Ao homem, à mulher que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Deus me deu essa resposta. Deus me fez lembrar desse texto. Os homens, eles plantam boas sementes. Eles procuram fazer o que é certo, o que é correto. O que eu acredito que é o que você tem procurado fazer. Tem procurado fazer o que é certo. Tem procurado fazer o que é correto. Mas de repente o inimigo ele vem e ele lança o joio, uma semente, no meio da boa plantação. Deus me fez entender. Porque a minha pergunta era: eu não plantei, Deus. Eu não plantei. Mas quem que plantou então? Por que eu estou colhendo? E Deus me fez lembrar. O inimigo, ele procura semear a má semente no meio da boa plantação que nós procuramos fazer. Sigamos com a leitura. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Pai, você não ensinou seu filho a fazer as coisas certas? Por que ele tem feito o que é errado? Mãe, você não ensinou a sua filha a se comportar da maneira correta? Porque ela tem se comportado da maneira equivocada? Homem, você não procurou fazer as coisas do jeito certo na empresa onde você trabalha ou no departamento que você coordena? Por que as coisas então têm acontecido do jeito diferente do que você esperava? Está aí a resposta. Está aí a resposta. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? É o que nós temos vontade de fazer, não é? E na hora resolver, e na hora mudar a situação com a nossa própria mão, do nosso próprio jeito, com a nossa própria força. É o que dá vontade. Mas olha o que foi a resposta: quer que vamos, pois, arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não,
para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Quer dizer, esse texto é um texto que fala a respeito da vida de pessoas que serão verdadeiramente ceifadas e levadas para junto do reino dos céus, e da vida de espíritos maus, imundos, que procuram atormentar pessoas. Mas a resposta, ela veio de forma simples, clara e objetiva. O inimigo, ele foi e semeou. Enquanto você procura fazer a coisa do jeito certo, enquanto você procura fazer campanha dos 12 dias, enquanto você procura ser dizimista, ofertante, enquanto você vem para a reunião da terça-feira, da quarta-feira, da sexta-feira, no sábado, os grupos missionários, enquanto você vem para a escola bíblica, enquanto você procura fazer o que é certo, ou seja, enquanto você procura fazer um bom plantio, o inimigo, ele vai e trabalha de um jeito a te atormentar. O inimigo, ele vai e trabalha de um jeito a te entristecer. O inimigo, ele procura as oportunidades, as situações para fazer com que eu, com que você, com que nós fiquemos tristes, abatidos, desiludidos. Olha a pergunta: quer que nós vamos até a plantação e arranquemos todo o joio? Ou seja, quer que nós demos um jeito, do nosso jeito? Olha a resposta: se você for querer fazer algo do seu jeito, com a sua mão, você vai acabar estragando todo o teu plantio. Meu irmão, minha irmã, Deus está sendo muito claro na noite de hoje, ao falar conosco que os nossos momentos adversos, os nossos momentos de angústia, os nossos momentos de dor, que são causados não por semeadura nossa, mas por semeaduras que o nosso inimigo vem e lança e trabalha no casamento, trabalha na vida do homem, trabalha na vida da mulher, trabalha na vida do profissional, na empresa. A semeadura que o nosso inimigo vem, procura lançar com o intuito de estragar o nosso plantio, ela é uma semeadura que tem dia e tem hora para ser verdadeiramente exterminada. A palavra de Deus ensina: para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Tem pessoa aqui que estava pensando em resolver a situação do próprio jeito, com a própria mão, com a própria força, e Deus está dizendo assim: se você for querer fazer do seu jeito, com a sua mão, com a sua força, você vai estragar todo o teu plantio. Deus está nos alertando, Deus está nos ajudando. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Meu irmão, minha irmã, nós procuramos fazer a coisa do jeito certo, nós procuramos trabalhar. Você procura trabalhar, você procura honrar os princípios, para que a tua família vá bem, para que as coisas na tua casa vão bem. Você procura honrar os princípios, para que na empresa onde você trabalha, para que na tua empresa as coisas aconteçam da melhor forma possível. Você procura honrar princípios, para que na tua casa, com os teus vizinhos, com os teus amigos, na escola, na igreja, tudo vá bem. Você procura honrar, você procura fazer as coisas do jeito certo. É o bom plantio, é o plantio correto. Mas o inimigo, ele procura um jeito de te atormentar. Ele sabe, ele conhece a Bíblia melhor do que eu, melhor do que você. Ele conhece, e ele sabe que tudo aquilo que nós pedirmos crendo, nós receberemos. Ele sabe. Ele sabe que Deus é fiel à palavra dele, e quando a palavra é liberada sobre nós, ela não volta para os céus sem antes ter cumprido o seu propósito. Ele sabe. Deus sabe que você tem recebido promessas, Deus sabe que você tem sido ministrado, Deus sabe que você tem se esforçado, Deus sabe que você tem pago o preço. Deus te conhece.
Talvez o homem, a mulher que esteja próximo de você não te conheça. Talvez o teu familiar não te conheça. Talvez até mesmo os teus amigos não te conheçam. Talvez as pessoas que à sua volta estejam não saibam o esforço que você tem feito para que o plantio seja o melhor plantio possível. Talvez as pessoas que estejam à nossa volta não sabem das nossas lágrimas, das nossas abstenções. Talvez as pessoas não saibam quando nós nos privamos de algo que a nós mesmos é agradável. Nós nos privamos com o intuito de manter um bom plantio dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O filho, a filha muitas vezes não sabe aquilo que o pai ou a mãe fica com vontade. Ele deseja ter, ele deseja viver, comprar, fazer, mas ele não faz porque está pensando no filho, está pensando na filha. Mas o filho, a filha, acaba tendo aquilo que a Bíblia nos ensina, o joio lançado na vida dele, na vida dela. E aí o filho, a filha se levanta contra o pai, o marido se levanta contra a esposa se levanta contra o marido, o vizinho, a vizinha, o amigo se levanta contra a pessoa, procurando atormentar. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela diz para nós na noite de hoje, que em um determinado momento, Deus dará ordem aos ceifeiros. Em um determinado momento, Deus dará ordem aos anjos dele. Em um determinado momento, Deus dirá aos seus anjos: se levantem e vão em direção à vida daquele povo que se reúne no bairro São Jorge. Se levantem e vão em direção à vida daqueles que acompanham esse vídeo pela filmagem, essa mensagem transmitida pela internet. Em um determinado momento, Deus dirá: anjos, vão em direção a esse homem, a essa mulher que estão sendo injustiçados e operem em favor deles. Os anjos de Deus sabem como arrancar o joio. Os anjos de Deus sabem como arrancar a semente ruim. Eu e você, nós não sabemos. A Bíblia nos ensina: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quem aqui nunca foi injustiçado? Quem aqui nunca teve uma dificuldade e na hora da injustiça, na hora da dificuldade, não teve vontade de resolver com a própria mão? Não teve vontade de brigar? Não, eu vou lá, eu vou brigar. Não, eu vou lá e vou xingar. Não, eu vou lá, eu dou um jeito. Eu faço do meu jeito. Eu vou lá e vou fazer acontecer. Quem aqui que nunca viveu isso aí? Mas a minha fé, a sua fé, ela está colocada no Deus que o salmista do Salmo 120 nos ensina: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Meu irmão, minha irmã, da minha e da sua angústia, os únicos que sabem somos nós. Eu não sei a dor do João Paulo, eu não sei a dor da Érica, não sei a dor da Daniela, não sei a dor do Celcinho. Eles não sabem a minha dor. Por mais próximo que nós estejamos, eu não sei da sua dor, você não sabe da minha dor, mas Deus conhece a nossa dor. Deus, Ele sabe das nossas dificuldades. Deus, Ele sabe do nosso pranto que é derramado. Deus sabe. E a nossa vida, ela não está nas mãos de qualquer pessoa. A nossa vida está nas mãos de Deus. Do Deus Criador dos céus, Criador da terra, das coisas visíveis, das coisas invisíveis. A nossa vida está nas mãos de um Deus justo. A nossa vida está nas mãos de um Deus poderoso. A nossa vida está nas mãos de um Deus fiel. Esse é o motivo de nós estarmos reunidos aqui hoje. A nossa fé em Deus, a nossa fé, ela é uma fé viva e verdadeira. Nós sabemos que ao nosso lado está um que peleja por nós. A Bíblia nos ensina que mais são os que estão conosco do que os que com eles estão. A nossa Bíblia ensina que cairão 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A nossa Bíblia nos ensina que Deus, Ele dos céus, do seu trono, Ele se levantará e a partir da sua palavra os nossos inimigos serão derrotados um a um. Virão
ao nosso encontro, mas por 7 caminhos eles sairão. Então, meu irmão, minha irmã, que nesse início de semana, nesse domingo, é o primeiro dia da semana, onde o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para ouvir a palavra de Deus, que nesse momento Deus possa confortar o seu coração, porque daqui você vai embora para a tua casa. Aqui nós estamos num momento especial, aqui nós estamos reunidos na presença de Deus, e aqui a palavra de Deus conforta o nosso coração, o Espírito Santo de Deus nos consola, mas a hora que nós estivermos na nossa casa, ali as dificuldades elas virão à tona, ali a semeadura que o inimigo semeou na nossa vida, a semeadura que o inimigo semeou na nossa família, a semeadura que o inimigo semeou na nossa empresa, nos nossos negócios, e assim por diante, ali aquela semeadura maldita virá à tona e nos convidará a desanimar, nos convidará a nos entristecer, nos convidará a negar a nossa fé. Ali aquela semeadura nos convidará a abandonarmos o Deus que nós servimos. Ali aquela semeadura nos convidará a fazermos igual Judas fez. Judas foi e traiu Jesus. Ali nós seremos convidados. Mas essa palavra ela vem de encontro ao seu coração, para dizer que no tempo certo o Senhor enviará os anjos, e os anjos estarão pelejando em seu favor, e aquilo tudo que tem te afligido, aquilo tudo que tem te angustiado, aquilo tudo que tem te entristecido, aquilo tudo que tem feito você perder a fome, o sono, aquilo tudo que tem feito você perder até mesmo vontade de viver, em nome do Senhor Jesus, cairá por terra, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que no mundo está. Que o Senhor possa nessa data confortar o teu coração, encher o seu coração de fé, para que você inicie uma semana cheia de alegria, para que você inicie uma semana cheia de propósitos, que a sua semana verdadeiramente seja uma semana de vitórias, que você peleje, trabalhe, siga em direção às promessas, aos sonhos que Deus tem colocado em seu coração, e que nenhuma situação adversa possa fazer você entristecer, possa fazer você desanimar. Pelo contrário, que a palavra de Deus faça você lembrar: eu não plantei, mas aquele que plantou tem o seu dia, mês e hora contados, porque maior é o Senhor que por mim peleja. Que Deus continue te abençoando verdadeiramente, que você lembre do Salmo de número 120, versículo 1: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Ele me ouviu. A cada uma das nossas aflições, a Bíblia nos ensina, muitas são as aflições do justo. Justo é aquele que pratica a justiça, justo é aquele que planta o que é bom. E a Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha para quem está do teu lado e diz assim: o Senhor está entrando com providência na sua vida, na data de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus? Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus, e vamos orar nesse momento. Há pessoas que estão aqui e nesse momento o Senhor começa a enviar anjos para arrancar todo e qualquer tipo de joio que foi lançado. Há pessoas que estão aqui sendo alertadas por Deus, tendo o coração fortalecido. Cada um de nós está dentro de um tempo, o tempo de Deus, mas cada um de nós está vivendo um momento especial e específico. Então eu quero te convidar agora a conversar com Deus. Mas eu vou te convidar, meu irmão, minha irmã, porque o Salmo ele é muito claro. O Salmo diz: na minha angústia. Quer dizer, na minha angústia, você sabe a sua angústia. Ele diz: eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então comece a conversar com o Senhor agora. Comece a conversar, de repente até mesmo acerca do que você plantou. Você sabe que plantou. Olha, eu estou vivendo um momento adverso, estou vivendo um momento complicado, mas eu sei que eu plantei.
Eu sei que é justo o que eu estou passando, e eu sei que vai chegar uma hora que vai acabar, que vai parar, eu sei. Mas talvez você possa orar a Deus dizendo também: Deus, eu não plantei, eu estou sofrendo. Estou sofrendo por causa da minha esposa, estou sofrendo por causa do meu marido, estou sofrendo por causa dos meus filhos, eu estou sofrendo por causa do amigo, do vizinho, eu estou sofrendo, Deus. Fale com o Senhor nessa hora. Abra o seu coração a Deus nesse momento, e em nome de Jesus Cristo, deixa o Espírito Santo derramar sobre a sua vida o bálsamo. Deixa o Espírito Santo curar. Deixa o Espírito Santo te dar a certeza da vitória. Senhor Deus, em nome de Jesus, olha para esse irmão, para essa irmã, que nesta noite, através desse vídeo, através da web rádio, ouviu essa palavra, e talvez esse homem, essa mulher esteja vivendo momentos terríveis. Olha para essa pessoa nesse momento. Olha para esse irmão, olha para essa irmã que está aqui nesse templo, que talvez está vivendo um momento adverso, um momento complicado, e entra com providência nessa vida agora, Senhor. Em nome de Jesus, clame ao Senhor nesse momento. Essa é a hora de você clamar a Deus. Essa é a hora de você dizer: Senhor, eu acredito na palavra que o Senhor liberou através do pastor Marcos. Eu acredito, Deus, que a situação pode ser revertida através de um clamor. Eu acredito, Deus, que a situação pode ser revertida através da oração. Eu acredito. Senhor, olha para esse homem, olha para essa mulher, olha para essa vida que vem nessa noite talvez arrebentada. Talvez essa pessoa venha para cá já pensando: olha, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu já tentei, eu já procurei fazer o que é certo, eu estou me esforçando, mas está difícil. Meu marido, a minha esposa, não está difícil. O inimigo trabalhou de um jeito que está difícil. O Senhor é poderoso para mudar. Ele é o Deus do impossível. O Deus do impossível não desistiu de você, meu irmão. Não desistiu de você, minha irmã. O Deus do impossível está aqui. E a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Espírito Santo de Deus, olha para essa mãe, olha para esse pai que chora na tua presença nessa hora. Olha, Espírito Santo, para esse jovem, para essa adolescente que nesse momento derrama as lágrimas diante do Senhor, buscando ajuda, buscando resposta. Senhor, nós estamos aqui nesse momento, crentes que o Senhor pode reverter a situação, crentes que o Senhor pode mudar essa situação, crentes que o Senhor pode fazer o impossível em favor desse homem, em favor dessa mulher. Portanto, ó Deus, que a tua misericórdia, a tua bênção, o teu poder, o teu favor permaneça com todos, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Que assim seja. Todos digam amém, Jesus. Em nome de Jesus. Cante essa canção. Em nome de Jesus. Sua voz me encoraja. Olha para quem está do teu lado e diz assim: ó, eu não estou só, aleluia. Fala assim: ó, você não está só, não, aleluia. O Espírito Santo de Deus está com você, meu irmão. Graças a Deus, aleluia. Sua destra me
Vai glorificando. Vai liberando palavras de adoração a Deus. Reconheça que Deus pode reverter essa situação, única e exclusivamente. Creia que Deus pode mudar, aleluia. Esse é o momento, essa é a hora, esse é o dia. Deus está nesse lugar, meu irmão. Deus está nesse lugar, minha irmã. A nossa vinda nesse lugar tem um propósito. O propósito é a busca pelo Deus do impossível. Não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Pega a mão do seu familiar agora. Se o seu familiar estiver espalhado pela igreja, procura ele. Vamos orar pela nossa família. Vamos orar pela nossa família. Procura a sua família e ora com ela agora. O Deus do impossível vai abençoar a sua família. O Deus do impossível vai enviar anjos para pelejar pela sua família. Comece a falar com Deus. Comece a abençoar a sua família. Talvez na tua casa há situações que são impossíveis de você resolver, mas o Deus do impossível está aqui. O Deus do impossível está agindo em favor da sua família. Talvez na sua casa hajam situações que não foi você que plantou, mas estão doendo em você. O Deus do impossível, Ele vai agir em seu favor. Deus é justo, Deus é fiel. O Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. O que o diabo tramou, planejou, lançou, armou contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do impossível, Ele se levanta em seu favor na noite de hoje e Ele começa a pelejar por você. Santo de Israel, Deus poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus vivo, Deus do impossível, age em favor desse homem, age em favor dessa mulher, age em favor dessa família, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Toda obra das trevas, tudo que não provém de Ti, tudo aquilo que o maligno de alguma forma semeou nessa casa, semeou nessa família, eu repreendo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse demônio, esse espírito imundo, esse espírito mau vai sair dessa vida, vai sair dessa casa, vai sair
santo nome. Aleluia. Graças a Deus. Deus do impossível. Abraça seu irmão. Abraça seu familiar. Dá um abraço, dá um beijo pro seu familiar. Abençoe o seu familiar em nome de Jesus. Diga assim: o Deus do impossível está em favor da nossa família. O Deus do impossível está agindo em favor da nossa casa. Aleluia! Me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. O Deus do impossível. Vai aplaudindo a Jesus, vai glorificando a Jesus, vai dizendo: Jesus, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Diga: Jesus, eu creio, Jesus. Aleluia! Deus é fiel, meu irmão. Creia, creia. Aleluia! Graças a Deus. Creia, lembre da palavra que Deus falou a nós há pouco tempo: se tardar, espera. Mas aí continua dizendo: Ele não tardará. Aleluia. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, fica à vontade. Graças a Deus. Essa tem que ser a nossa fé, a nossa convicção. A nossa fé tem que ser uma fé viva e verdadeira, que Deus pode reverter as situações, por mais complicadas que elas estejam. Por quê? Porque o inimigo, ele trabalha, ele fica procurando meio, jeito de trazer confusão na família, na casa, na nossa vida, de uma forma geral. O nosso adversário, a Bíblia diz, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando quem ele possa tragar. A Bíblia é muito clara. A Bíblia nos ensina que o nosso adversário, ele quer acabar, matar, roubar e destruir. Para isso que ele veio. Então, nós não podemos bobear. Nós não podemos ficar, sabe aquela pessoa que fica olhando para o alto, assim, parece que vai cair um meteoro na cabeça? Pelo amor de Deus. Nossa vida de fé tem que ser uma vida ativa, dinâmica e verdadeira. Nossa vida de fé tem que ser assim. O inimigo, ele vai tentar, ele pode tentar, não tem problema nenhum. Mas cada vez que ele tentar, ele vai cair. Porque o Senhor, ele está conosco. É o Senhor que está conosco. Vai chegar a hora. Olha para quem está do teu lado e diz assim: vai chegar a tua hora. Fala assim: fica tranquila. Deus mandou dizer que vai chegar a tua hora. Amém? Muito bem. Graças a Deus.